aprende. O que você tá lendo? Assim, a Bela, eu quero saber o seguinte, ó, o que a Bela tá lendo do ponto de vista para te ajudar nos teus negócios? E quando o assunto é alavancar teu negócio, qual foi o filme ou documentário que você viu que realmente impactou você profundamente? Olha, nesse exato momento eu estou transitando. É porque eu leio alguns livros ao mesmo tempo. Eu não sei se eu sou louca, mas eu faço isso. Não, se você é louca, eu também sou, porque... Eu tô lendo 3 livros agora. eu também sou assim. Eu tô transitando entre um que chama Pré-Suazão. É do que eu Robert Cialdini. Ganhei recentemente, tô achando fantástico. Tá quebrando vários paradigmas que eu tinha. Legal. Tô lendo um do John Stott, que é um teólogo incrível. Ele lançou uma coleção que te ajuda a ler as escrituras, e esse que eu tô agora chama-se Lendo Romanos, com John Stott. Que legal. E outro que eu tô lendo do Jerry Bridges, que se chama Onde está... Deus está mesmo no controle? Que fala justamente sobre como nós questionamos a Deus durante as adversidades. Será mesmo que Deus está no controle? Mas olha o que eu estou vivendo, olha a bagunça que está a minha vida. É um livro que está sendo muito transformador também na minha vida, que está me ajudando a lidar ainda melhor com as adversidades, obviamente. Que no meu caso é inevitável, né? Não falar das doutrinas do cristianismo, porque eu sou cristã, e eu levanto muito essa bandeira. E documentários, eu não sou uma pessoa muito de documentário, mas o último que eu assisti para mim foi muito transformador, chama Before the Wrath, antes da ira, antes do juízo, que fala muito sobre as analogias, as parábolas que Jesus contava e as simbologias envolvidas nas cerimônias que Jesus participava nas ceias, né, com os discípulos, e como isso se relaciona com a cultura da Galileia, que é uma cultura diferente, por exemplo, do povo de Jerusalém. Então, você descobre nesse documentário várias coisas incríveis, é alucinante. Realmente foi um documentário que eu assisti 2 vezes, inclusive, que mexeu muito comigo. E com relação aos meus negócios, olha, eu não quero parecer clichê, mas de verdade que, para mim, as escrituras são o meu manual de vida, assim, minha única regra de fé e de prática. E quando a gente olha, ainda que a pessoa não professe a fé cristã, se ela tirar um tempinho para ler as escrituras, ela vai perceber que está tudo ali. Né? Ali já tem o caminho das pedras. Então, eu fundamento muito a minha vida e tudo que eu faço nas escrituras. E a gente teve muitas pessoas prósperas, né? A gente estava falando sobre isso na hora do almoço. Salomão, o rei Salomão, foi riquíssimo. Então, queremos falar sobre prosperidade financeira, vamos olhar o que Salomão fez na vida dele para ser como ele era. Então, eu acho que tudo que a gente precisa saber tá ali. Temos, obviamente, excelentes autores que a gente pode ler em conjunto com as escrituras, mas no meu caso eu tenho mantido meu foco assim mais em teólogos, em literaturas nesse sentido. E me diz uma coisa, qual foi aí o hábito que você incorporou nos teus últimos 2 anos? A gente está em 2020, vai até 2018 e vem para cá. O que você incorporou que você não fazia e que melhorou muito os teus resultados pessoais e profissionais? Sem dúvida, estudar mais a fundo as escrituras, nesse sentido mesmo de buscar a historicidade da fé, os fatos, por que isso era assim, por que isso aconteceu dessa maneira, pegar pessoas, personagens bíblicos, entender um pouco mais da história deles, por que ele se destacou, o que ele fez, no que ele falhou, onde que ele aprendeu com a sua falha. Isso foi transformador para mim, porque ao longo dos últimos 2 anos eu venho estudando mais, fiz 1 ano de pós agora, e isso aplicado na vida prática é realmente transformador. E uma outra coisa que também foi muito importante para mim, de novo, partindo de princípios bíblicos, que está lá em Gálatas 5, fruto do Espírito. São vários frutos do Espírito e um deles é o domínio próprio. E eu perdi um pouco a mão, eu errei a mão. Eu diria que logo depois que a minha segunda filha nasceu. Ela está com 2 anos, então há 2 anos atrás eu fiquei bem desmotivada. O corpo da mulher muda muito na segunda gestação e isso me deu uma balançada. Às vezes eu olhava para o passado, eu ficava... Na verdade, aí que está o erro do ser humano, né? O passado é um lugar de referência, de visitação. A gente não tem que ficar lá. Passou. Sim. E eu estava ficando muito lá. Eu voltava lá e ficava vendo fotos e pensando, meu Deus, eu nunca mais vou ser como eu era e tal. E isso foi uma batalha na minha cabeça e eu acabei perdendo a mão, assim, Por isso que eu entrei nesse propósito de tirar o açúcar de uma vez por todas, porque eu comia açúcar, assim, como nunca na minha vida. E falava que eu era viciada em açúcar, e essa palavra vício me trouxe um certo incômodo. E eu comecei a buscar mais o fruto do Espírito, o domínio próprio, de ter mais o controle das minhas escolhas, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, e me policiar mais. Então, isso tudo, todos esses princípios são princípios bíblicos que transformaram a minha vida nos últimos 2 anos, que foi a sua pergunta. Muito bom. Bela, já que a gente está falando sobre livro...